Olá pessoal, tudo bem? Professor Carlos André, professor de matemática aqui da plataforma Gonçalves Dias. Estamos aqui mais uma vez reunidos, tá? E lembrando o seguinte, que aqui é um projeto do Governo do Estado do Maranhão em parceria, através da Secretaria de Educação. Vem comigo. Pessoal, nós iremos fazer agora, tá? Dando continuidade à última aula, nós iremos fazer a questão 83, ainda referente ao tema proporção, tá ok? A questão diz o seguinte: a mensagem digitada no celular, enquanto você dirige, tira sua atenção e, por isso, deve ser evitada. Pesquisas mostram que um motorista que dirige um carro a uma velocidade constante percorre às cegas, isto é, sem ter visão da pista, uma distância proporcional ao tempo gasto ao olhar o celular durante a digitação da mensagem. Beleza? Existe. Considere que isso de fato aconteça. Suponha que dois motoristas, X e Y, dirigem com a mesma velocidade, detalhe importante, eles estão com a mesma velocidade e digitam a mesma mensagem em seus celulares. Dado importante, os dois motoristas estão com o que, turma? Mesma velocidade e estão digitando a mesma mensagem. Suponha ainda que o tempo gasto pelo motorista X olhando para o seu celular enquanto digita a mensagem corresponde a 25% do tempo gasto pelo motorista Y, certo? Para executar a mesma tarefa. Então, olha só. Pergunta, comando da questão. A razão entre as distâncias percorridas às cegas por X e por Y é nessa ordem igual a... Pessoal, vem para cá, ó, alguns dados importantes. Essa questão aí fala de quê? De velocidade. Como é que eu calculo velocidade? Velocidade é a razão entre quem? Entre a distância percorrida e o tempo, tá? Dá só uma trocadinha aqui que ficou ao contrário, tá ok? Então, como é que a gente calcula a velocidade? Velocidade é a distância em um certo intervalo de tempo, beleza? Distância dividido pelo tempo, que é aquela fórmula famosa da física, Delta S sobre delta T. Ok. Agora, informações importantes, As velocidades são iguais. E outro detalhe que ele disse pra gente, Que o tempo gasto pelo motorista X, olhando para o celular, corresponde a 25% do tempo gasto do motorista Y, tá? Pessoal, o que significa dizer que alguma coisa se refere a 25% de outra? Ó, 25% é a mesma coisa que 25 dividido para 100. 25 dividido para 100, você pode simplificar por 25 e por 25, em cima e embaixo. 25 por 25 dá 1 e 100 por 25 dá o quê? 4. Então, 25% é 1/4 de alguma coisa, tá? Então, como ele falou que o X, o tempo gasto por ele corresponde a 25% do Y, então significa que o tempo gasto por X equivale ao Y dividido o quê? Para 4. 1/4 do tempo de Y, tá? Então essa informação eu já deixei aqui, tranquilo? Muito bem, agora vamos ver o que está acontecendo. Vamos analisar os motoristas, Motorista 1. Motorista 1, eu tenho a velocidade 1 igual a distância percorrida 1 por ele em um certo intervalo de tempo 1, tá ok? O que é que ele disse aí, turma? Ele disse que as velocidades são o quê? Iguais, não é? Agora eu vou lá para o motorista 2. Qual é a velocidade do motorista 2? A velocidade do motorista 2 é a distância percorrida por ele, 2, dividido o quê? Pelo tempo 2. Bora utilizar essa informação? Essa informação aqui é muito importante, para a resolução da questão. Ele está dizendo que as velocidades, elas são o quê? Iguais. Turma, se as velocidades são iguais, eu vou dizer que a distância 1 sobre o tempo 1 será igual à distância 2 sobre o quê? O tempo 2. Aqui é motorista 1 e motorista 2 com a mesma velocidade. Distância do motorista 1, tempo gasto por ele. Distância do motorista 2, o tempo gasto o quê?
por ele, tá ok? Agora, olha só. Qual foi o tempo, né? Qual foi o tempo gasto pelo motorista X? Ou motorista X foi 1/4 do motorista Y. Bora inserir aqui na questão? Então, vai ficar distância 1 sobre quem? T1. Bora colocar aqui, né? T1. Esse T1 a gente já pode substituir, turma, mas vamos fazer isso, tá? Quem é esse T1? É o motorista, é o tempo gasto pelo motorista o quê? X, ó. Então aqui vai ficar X igual a quem? A distância 2. Quem é o tempo do motorista 2? O tempo do motorista 2 equivale a quem? A Y, ok? Vamos lá. D1 está para quem? Para X, assim como D2 está para Y. Agora eu já posso fazer o quê? Uma substituição para ficar em função de uma só variável, tá? Olha só, eu sei que esse tempo X corresponde a quem? A Y sobre 4, não é verdade? Então eu vou substituir, olha, no lugar do X, quem é que eu vou botar? Eu vou botar Y sobre 4. Tranquilo? Lembrando, né, que no final ele está pedindo a razão, né, entre as distâncias, as cegas do motorista X pelo motorista Y, né? Ou seja, a distância 1 dividido pela distância o quê? Distância 2. Então eu posso pegar esse D2, trazer para cá e o Y sobre 4 levar para lá. Então vai ficar D1 sobre D2 igual a Y sobre 4 dividido para quem? Para Y, tá? Então, D1 sobre D2 será igual a... Turma, bem aqui é uma divisão de fração, tá? Vocês lembram como é que faz divisão de fração? A gente repete a primeira, Y sobre 4, e multiplica pelo inverso da segunda. Lembrando que aqui, ó, está sobre 1. O inverso de Y sobre 1 vai ser quem? Vai ser 1 sobre Y. Cancela Y em cima e embaixo, sobrou quem? 1 sobre 4. Então, essa razão pedida, né, da distância 1 com a distância 2 vai ser quanto? 1 sobre 4. Tranquilo? Agora é só nós procurarmos nas alternativas. Bora lá? 1 sobre 4 está exatamente na alternativa de letra B. Tranquilo? Pronto. Nos últimos 5 anos, 32 mil mulheres de 20 a 24 anos foram internadas nos hospitais do SUS por causa de AVC. Entre os homens da mesma faixa etária, houve 28 mil internações, ok? Suponha que nos próximos 5 anos haja um acréscimo de 8 mil internações de quê? Das mulheres. E que o acréscimo de internações de homens por AVC ocorra na mesma proporção. Tranquilo? Sigamos. De acordo com as informações dadas, o número de homens que seriam internados por AVC nos próximos 5 anos iria corresponder a quanto? Beleza? Pessoal, o esquema já está armado aqui, ó. Aqui é com relação a internações das mulheres e aqui é com relação à internação o quê? Dos homens, tá? O que que a gente sabe? Que 32 mulheres foram internadas e após 5 anos, tá? Houve um aumento de quanto? De 8 mil internações. Nesse mesmo tempo, para 32 mil mulheres, foram internados 28 mil homens. E após esses 5 anos, houve um aumento que? Proporcional, tá? Se houve um aumento proporcional, é porque eu posso montar uma proporção. E eu vou descobrir exatamente aqui, ó, a quantidade de internações de homens após, né, após esses 5 anos. 32 está para 28, assim como 8 está o quê? Para X. Pronto. Se esse aumento foi proporcional, a gente monta o quê? Uma proporção. O número inicial de internações das mulheres está para o número inicial de internação dos homens, assim como o aumento de internação das mulheres está para o aumento de internação dos homens, tá ok? Vamos lá. Turma, tem aqui algumas simplificações que a gente pode fazer antes, ó. 32 e 8. Eu posso simplificar aqui por 8 e aqui também o quê? Por 8, tá ok? Simplificando por 8,
vai ser 32 por 8 é igual a 4. Sobre quanto? 28. Igual 8 por 8, 1. Sobre quem? X. Eu ainda tenho mais uma simplificação que eu possa fazer. O que eu posso fazer? Posso simplificar aqui por 4, tanto em cima quanto embaixo, tá ok? Simplificando por 4, fica 1 sobre, tabuada, viu? 28 dividido por 4, 7. Igual a 1 sobre o quê? X. Pronto. Meio pelos extremos. 1 vezes x, x, igual a 7 vezes 1, 7. 7 o quê? 1000. Esse 7.000, turma, tá? É o aumento de internação com relação ao quê? Aos homens, tá? Qual era a internação inicial dos homens? Era o quê? 28.000. Depois de 5 anos, houve um acréscimo de quanto? 7.000. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai pegar justamente os 28.000 e acrescentar o quê? Mais 7.000. 28.000 mais 7.000 vai resultar em 35.000 internações ao todo, tá? Que é justamente o que ele está pedindo aí pra gente. 35.000 iremos encontrar em qual alternativa? Alternativa letra D. Turma, essa questão nós podemos fazer, né, com esse método aí tradicional, aplicando aí a proporção, ou também tu pode observar o que está acontecendo, né? Qual é a proporcionalidade do caso. Aqui era 32. Aumentou quanto? 8. O que 8 representa para 32? 8 representa a quarta parte de 32. 32 por 8 dá o quê? Dá 4. Então significa que aqui também vai aumentar na mesma proporção. Vai aumentar na quarta parte de 28. Quanto é 28 dividido por 4? 7. Viu como a questão sai rápido? Então também você pode utilizar o que? Essa linha de proporcionalidade, vendo como é que está funcionando na questão. Como é que está funcionando aqui de 4 partes, beleza? Então daria até para fazer o cálculo mental. Aqui 7. 7 com 28, 35, tá ok? Muito bem. Dada essa super dica, vamos para a próxima questão, questão de número 85. Ela diz o seguinte: uma televisão pode ser posicionada de modo que se consiga enxergar os detalhes de uma imagem em alta definição. Considere que a distância ideal com conforto visual para se assistir à televisão de 32 polegadas é de 1,8 metros, tá? Professor, o que significa isso? 1,80 m de distância da televisão, certo? Suponha que haja uma relação de proporcionalidade direta entre o tamanho da tela, medida em polegada, e a distância o quê? Real. Considere que um espectador dispõe de uma televisão de 60 polegadas e que ele deseja se posicionar em frente a ela, com o conforto visual. A distância da televisão em metro em que o espectador deve se posicionar para que tenha conforto visual é mais próximo de. Muito bem. Turma, olha só. Como ele falou que aí eu tenho uma relação de proporcionalidade direta, né, entre a polegada da TV e a distância, então eu posso montar o quê? Uma proporção. Então, olha só. Qual foi o dado que ele forneceu para mim? Ele disse o seguinte, que quando eu tenho uma televisão de 32 polegadas, a distância ideal é de quanto? De 1,8 metros, né? É 1,80 m de distância da televisão. Agora a pergunta é o seguinte, e se você tiver uma televisão de 60 polegadas, quanto é que tem que ser essa distância? X, tá ok? Muito bem, armada a proporção, eu vou dizer que 32 está para 1,8, assim como 60 está para o quê? X, beleza? Turma, aqui a gente pode até fazer algumas simplificações, né? Algumas simplificações. Por exemplo, você tem 32 e você tem o quê? 60. Você poderia... Qual um número que daria uma boa simplificação para a gente? Poderia ser o número 4,
tá? Então eu vou fazer isso, ó. Vou simplificar aqui por 4 e vou simplificar aqui também o quê? Por 4, tá? Quanto é 32 por 4? Tabuada, vai dar o quê? 8 sobre 1,8 igual 60 por 4, né? Em várias aulas minhas, vídeos, eu já te dei essa dica. Aqui dividir por 4 é dividir por 2 e dividir por 2 de novo. Qual é 60 por 2? 30. 30 por 2? 15. Então, bem aqui, o 60 por 4 é igual a quanto? A 15. Tudo isso sobre x, beleza? Agora aí eu não vejo mais nenhuma simplificação viável, então a gente vai fazer, né, produto do meio igual a produto dos extremos. Bora lá. Fazendo o produto do meio pelos extremos, a gente vai ter 8x igual a quanto? A 1,8 vezes 15. O 8 multiplica, como é que passa? Dividindo. Então, vai ficar 1,8 vezes quanto? 15. Tudo isso dividido para 8. X é igual. Agora daqui, turma, realmente não tinha para onde correr, né? Realmente você tinha que fazer essa multiplicação e ao final ainda ter que dividir o quê? Por 8, tá? Na hora que você fizer essa conta, tu vai encontrar aproximadamente 3, quanto? 37, ok? Metros. Essa daqui é a distância, certo? Que você consegue ficar confortável de uma televisão de quê? De 60 polegadas, tá ok? 3,37 está em qual alternativa? Alternativa letra D, tranquilo? Muito bem, vamos para a próxima. Fizemos aí 85, né? Vamos agora para a questão de número 86. Dá uma apagadinha aqui no quadro, ganhar esse espaço. Vamos lá. Próxima questãozinha, né? Questãozinha de número 86. Ainda referente à proporção, tá? Questão Enem. Ela diz o seguinte. Um dos grandes problemas enfrentados nas rodovias brasileiras é o excesso de carga transportada pelos caminhões. Dimensionado para o tráfego dentro dos limites legais de carga, o piso das estradas se deteriora com o peso excessivo dos caminhões. Além disso, o excesso de carga interfere na capacidade de frenagem e no funcionamento da suspensão do veículo, causas frequentes de acidentes. Verdade. Sigamos. Ciente dessa responsabilidade, e com base na experiência adquirida com pesagens, um caminhoneiro sabe que seu caminhão pode carregar no máximo 1.500 telhas ou 1.200 o quê? Tijolos. São equivalentes, tá? Aí eu terei o quê? O mesmo peso, tá? Se eu botar 1.500 telhas ou 1.200 tijolos, é o mesmo peso no caminhão. Considerando esse caminhão carregado com 900 telhas, quantos tijolos, tá? No máximo, podem ser acrescentados à carga, de modo a não ultrapassar a carga máxima de caminhão? Pessoal, vem aqui comigo, tá? Quais são as duas grandezas envolvidas aí nesse problema? Nós temos as telhas e nós temos quem? Os tijolos. O que que a gente sabe? A gente sabe que a cada 1.500 telhas corresponde a quanto? A 1.200 o quê? Tijolos, ok? Isso aí que eu falei para vocês, é uma questão de quê? De proporcionalidade. A resposta final ele quer em tijolos, certo? Então eu posso ver o seguinte, um tijolo ele equivale a quanto de uma telha, certo? Então bem aqui, ó, um tijolo ele será equivalente a quanto de uma telha? Não sei, então vou chamar aqui de 1x. Montando a proporção, vai ficar 1.500 está para x, assim como 1.200 está o quê? Para 1, beleza? Vamos aqui fazer as simplificações. Primeiro, posso cancelar os dois zeros do 1.500 com os dois zeros do 1.200. Eu tenho 15 e 12, tá? Dá para simplificar por quanto? Por 3, ó.
tá ok? Simplificando por 3, aqui vai ficar 5. E aqui vai ficar quanto? X, beleza? Igual 12 por 3, 4. Sobre o quê? 1. Agora, meu amigo pode fazer o seguinte, né? Você pode fazer multiplicar meio pelos extremos. Aí eu vou isolar, turma, o valor daquele x, tá? Professor, por quê? Porque o x, ele tá dizendo para mim quanto é que vale um tijolo em telha, certo? Então, um tijolo, ele pesa quanto referente a uma telha? Bora lá. Meio pelos extremos, 4 vezes x, 4x, que é igual a quanto? 5 vezes 1, 5. Então, x é igual a 5 sobre 4. O que eu estou querendo dizer aqui para ti? Eu estou querendo dizer o seguinte, que um tijolo, ele equivale a 5 quartos de quê? De uma telha, certo? É essa relação que a gente tem aí. Agora, observa só. Ele já tinha colocado quantas telhas? Ele já tinha colocado o quê? 900 telhas, certo? E ele vai completar essa carga com o quê? Com tijolos. Então, quanto é que ele tem que colocar de tijolos para obter a carga o quê? Máxima, beleza? Turma, ele já tinha colocado quantos? 900 telhas. Vai colocar o quê? Em tijolos, para ter a carga máxima, referente a quê? A telhas. Então, vai ficar assim, ó. Quanto é que ele já tinha? 900, na verdade, deixa eu ver aqui no texto, 900, isso, 900, então vai ficar 900 mais, agora ele vai acrescentar o que? Tijolos, e o que a gente sabe? Que a relação entre tijolos e telhas é que um tijolo equivale a 5 quartos de uma telha, verdade? Então, bem aqui eu terei 5 quartos, beleza? Referente a quê? A tijolos, igual, qual é a carga máxima referente a telhas? É quanto? 1.500, beleza? Então, bem aqui eu tenho 1.500. Agora sim eu vou conseguir descobrir exatamente, né, quantos tijolos eu consigo colocar. Primeiro, aqui faltou um zerinho. Esse 900 está positivo, passa para lá o quê? Negativo, menos 900. Então, eu já posso excluir daqui, ó, certo? Então, eu tenho que 5 quartos referente a tijolos é igual a 1.500 menos 900 vai dar o que? 600, beleza? Agora o que eu posso fazer? Esse 4 está dividindo, passa para lá multiplicando, e o 5 que está multiplicando passa dividindo. Então, ó, a quantidade de tijolos que tem que ser inserida vai ser 4 sobre 5 vezes o que? 600, beleza? Então, o que eu tenho que calcular aqui? 4/5 de 600. Se vocês me permitem, tá? Vou utilizar esse espaço bem aqui, ó. Tijolos é igual a... Pessoal, o que a gente pode fazer? Bora logo dividir aqui por 5. Eu pego esse 60 e divido o quê? Por 5. E ao final eu acrescento um zero, tá ok? Então aqui vai ficar 4, que multiplica. 60 dividido por 5, 12. Acrescenta um zero, 120. Então, a quantidade de tijolos será igual a 4 vezes 0, 0. 4 vezes 2, 8. 4 vezes 1, 4. Então, para ele completar essa carga, né, para ter a carga máxima, ele terá que colocar, turma, 480 tijolos. 480 tijolos está na alternativa o quê? Letra D, beleza? Pessoal, então a gente vai encerrando aqui, tá? Essa nossa aula. Obrigado pela participação de todos, espero ter ajudado vocês e nos encontramos na próxima. E lembra, tá? Não esquece de acessar o nosso material que está no link. Valeu!